Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Professor Gregory aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje com conceitos fundamentais de Química para o Enem. Desde já, deixo eu agradecer a todo mundo que tem aí ajudado o canal, né, tem divulgado, tem mostrado para os amigos, para outros colegas, para quem está estudando para o Enem, ou simplesmente para quem está querendo conhecer um pouquinho mais de Química. Então, eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos a todo mundo que tem cooperado para que o nosso canal, né, ainda que aos poucos, né, a gente está aí, né, caminhando devagarinho, um passinho de cada vez, mas estamos crescendo e eu fico muito feliz por isso, ver que o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, né, o conteúdo que a gente tem buscado trazer nesses vídeos, estão de alguma forma ajudando quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a química, tá ok? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um conceito que é muito interessante, muito importante dentro da química orgânica. É um conceito que vai surgir a partir da ideia de que você tem muitos compostos orgânicos na natureza e que pode eventualmente acontecer uma outra coincidência, né, na hora de você analisar esses compostos, na hora de você avaliar algumas cadeias de carbono, tá ok? Mas isso daí são coisas que a gente vai falar, né, ao longo desse vídeo. Eu espero que fique bem claro para todo mundo e espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou trazer, tá ok? E se puderem, claro, desde já, quem puder deixar um like, quem puder curtir o vídeo, né? Quem puder compartilhar com seus amigos, e se você ainda não é inscrito nesse canal, considere fazer aí a sua inscrição, porque ajuda demais a gente aqui, nos dá incentivo, nos dá um gás para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo para todos aqueles que gostam, né, de química, e para todos aqueles que estão estudando para o Enem, ok, gente? Então vamos para a nossa vinheta, tá? Bom, o tema do vídeo de hoje é: o que é isomeria plana? O que é a isomeria? Bom, esse conceito ele é fundamental, como eu falei agora há pouco, né? Quando a gente considera, quando a gente analisa os compostos orgânicos, porque falar de isomeria é falar de certas semelhanças que ocorrem entre os compostos orgânicos, tá certo? Então, falar de isomeria é falar de uma comparação que você faz entre compostos e que de certa forma pode gerar certas semelhanças entre eles, tá certo? Para a gente entender como isso funciona, bora pensar um pouco, né, nas coincidências da nossa vida. Nesse mundo tão grande que nós temos, né, com tanta gente ao nosso redor, com tantas pessoas que vivem, né, não só na nossa comunidade, mas no planeta como um todo, é de se esperar que você tenha, digamos, pessoas que tenham o mesmo nome. Isso daí é comum, coisa mais simples de acontecer, não é nenhum fenômeno raro, muito pelo contrário, é bem comum que você tenha pessoas que apresentem o mesmo nome, tá certo? Mas embora aquelas pessoas apresentem esse ponto em comum, que é o nome, mas se a gente analisar com mais cuidado, a gente vai perceber que mesmo essas pessoas que aparentemente são iguais, né, que têm essa característica em comum, mas elas terão também algumas características diferentes. Beleza, o seu nome pode ser o mesmo, mas o seu segundo nome ou o seu sobrenome podem ser diferentes. De certa forma, até por isso que você tem os sobrenomes, né? Que é para você poder identificar, dizer que aquela pessoa pertence a uma família específica, né? Ah, o Gregory, mas que Gregory? Um Gregory Araújo, o Gregory que pertence à família Araújo. Então, mesmo pessoas que têm o mesmo nome, mas claro, a tendência é que elas apresentem, né, um segundo nome, caso tenham, ou que apresentem sobrenomes diferentes. E além disso, né, essas pessoas, elas também terão outras diferenças, né, terão altura diferente, terão um cabelo diferente, né, um tom de voz diferente, um tom de pele diferente. Então, meio que embora o nome seja uma característica comum entre essas pessoas, mas no geral, se você analisar as outras características, você, claro, vai perceber que existem sim diferenças entre aquelas pessoas, ok? E a isomeria ela fala um pouquinho disso, né? A isomeria ela vai analisar as coincidências que existem entre as cadeias de carbono, ok? Na natureza você tem milhões de substâncias que entram nessa categoria de compostos orgânicos, né? Existem várias, milhões de substâncias. E claro, com tantas substâncias presentes na natureza,
é de se esperar que entre elas surjam alguns pontos em comum, ok? Vamos analisar aqui um exemplo. Aqui eu vou pegar duas substâncias, dois compostos, tá? Um é o etanol e o outro é o metoximetano, que aparentemente não tem nada a ver um com o outro. Olha só, o etanol, a sua fórmula estrutural é CH3CH2OH. O que isso quer dizer? A fórmula estrutural, ela mostra como estão distribuídos os átomos, de cada elemento ao longo da cadeia de carbono. Então a fórmula estrutural que está aparecendo aí para a gente, do etanol, ela tem essa função, ela nos mostra como os átomos que formam esse composto estão distribuídos na sua cadeia carbônica. No metoximetano, aí está também a sua fórmula estrutural, CH3, tracinho O, com oxigênio, tracinho CH3, tá certo? Então, claro, a gente percebe pelas suas fórmulas estruturais que são compostos diferentes, porque afinal de contas, a maneira como as suas estruturas estão aparecendo para nós são diferentes uma da outra, ok? Mas agora vamos partir para um outro tipo de análise. Olha só, pegando aqui o etanol e estabelecendo a sua fórmula molecular, a gente vai ter o seguinte, primeiramente, o que é fórmula molecular? Bom, basicamente a fórmula molecular é uma maneira mais curta, uma maneira mais condensada de você representar a fórmula de um composto. Na fórmula molecular, você não está interessado em mostrar como as ligações entre os átomos estão acontecendo. Só o que você quer representar na fórmula molecular é as quantidades. Então, quando eu coloco, por exemplo, no caso do etanol, C2. C2 quer dizer o quê? Que você tem 2 carbonos presentes na estrutura do etanol. É só analisar aqui, Pegando aqui a fórmula estrutural, você percebe que são 2 carbonos. Então, C2. H6. H6 porque são 6 hidrogênios. Aqui, você tem aqui 3 hidrogênios, com mais 2 hidrogênios, 5. E com mais um hidrogênio aqui ligado ao oxigênio, 6, 6 hidrogênios. E por último, O, ou seja, indicando que você tem um átomo de oxigênio, Tá aqui o átomo de oxigênio presente. Então a fórmula molecular para o etanol é C2H6O. Fazendo a mesma coisa para o metoximetano, eu vou ter o seguinte, aqui para o metoximetano, a sua fórmula molecular também será C2H6O, porque afinal de contas o metoximetano também tem 2 carbonos, também tem 6 hidrogênios, 3 mais 3 aqui, e também apresenta um átomo de oxigênio, ou seja, as suas fórmulas moleculares são iguais. Então perceba que você tem estruturas, compostos diferentes, tanto o etanol ele tem lá suas características, o metoximetano tem suas, tanto que o nome é diferente, possuem fórmulas estruturais diferentes e apresentam o quê? Apresentam fórmulas moleculares iguais. Quando você tem esse comportamento em que compostos com estruturas diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, você diz que esses compostos são isômeros, ou seja, o etanol é um isômero do metoximetano, porque apresentam fórmulas estruturais diferentes e fórmulas moleculares iguais, certo? Pegando aqui a definição de Ricardo Feltri no seu livro de Química para o Ensino Médio volume 3, Feltri nos diz isso. Vai nos falar que isômeros são compostos de mesma fórmula molecular que apresentam propriedades diferentes devido a fórmulas estruturais diferentes. Então, olha que interessante. Nos isômeros, você tem lá a fórmula molecular que é a mesma, ou seja, as quantidades de elementos, a quantidade de vezes que cada elemento aparece é a mesma de um isômero para o outro. Mas, analisando as estruturas dos isômeros, você percebe que você vai ter estruturas diferentes e, consequentemente, você vai ter propriedades diferentes. Ou seja, a diferença não está apenas na maneira como os átomos estão organizados, As estruturas representam a organização dos átomos. E isso é diferente de um isômero para o outro. Mas a diferença, ela não se restringe apenas a isso. As diferenças também vão ser destacadas para a gente, elas também vão ser evidenciadas nas propriedades dos compostos. Analisando para
fazendo uma comparação, né, entre as cadeias que a gente tomou como exemplo, no caso o etanol e o metoximetano, o que a gente percebe? O etanol é um líquido incolor, que ele ferve a uma temperatura de aproximadamente 78,5 graus Celsius, né, e apresenta uma certa reatividade química. Então, isso são características para o etanol. No caso do metoximetano, que é o seu isômero, como a gente viu agora há pouco, o metoximetano, olha a diferença, ele é um gás incolor, que se liquefaz somente a 23,6 graus Celsius abaixo de zero. Então, a diferença aí na questão de pontos de fusão e de ebulição, ela já fica evidente para nós. E tem uma reatividade química muito baixa, quer dizer, enquanto que o etanol ele reage com facilidade, o metoximetano já não tem toda essa facilidade para reagir. Por que eu coloquei essas características? Para nos mostrar como existe essa diferença entre os isômeros, que essa diferença não se restringe apenas às suas cadeias, às suas fórmulas estruturais, mas também se reflete nas suas propriedades, tá bom? Isso é importante ressaltar. Bom, quando a gente fala de isomeria, que é justamente esse fenômeno, né, onde você tem cadeias com mesma fórmula molecular, mas com fórmulas estruturais e com propriedades diferentes. É isso que é a isomeria. E a isomeria, ela acontece da seguinte maneira. Você tem a isomeria plana, que é classificada em isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria de função e tautomeria. E você tem a isomeria espacial, que é classificada em isomeria geométrica e isomeria óptica, né? Bom, no vídeo aqui, né, nesse vídeo que eu trouxe para vocês, a ideia, o nosso objetivo é analisar primeiramente a isomeria plana, tá? Se depois, se houver um interesse por parte, né, de vocês, a gente pode estar fazendo um outro vídeo aí, já trazendo o outro tipo de isomeria, a espacial. Mas esse vídeo aqui a gente vai se restringir a falar apenas da isomeria plana, ok? Bom, e o que é a isomeria plana? Os isômeros planos podem ser diferenciados por sua fórmula estrutural plana, né? Como o nome diz, isomeria plana, porque você vai diferenciar isso no plano, ou seja, em duas dimensões, né? Quando a gente representa as cadeias no caderno, fazendo as nossas fórmulas com carbonos, hidrogênios e tracínios e oxigênios, a gente está utilizando um plano, né? A gente está utilizando duas dimensões. Então a isomeria plana é aquela que você consegue evidenciar, você consegue perceber a diferença apenas no plano. Você não precisa recorrer ao meio tridimensional ou recorrer a outros meios para poder fazer a diferença entre os isômeros, ok? Só com a fórmula estrutural plana deles a gente já consegue fazer isso. Então, se você conseguir fazer a diferenciação só pela fórmula estrutural plana, então essa isomeria é do tipo plana, tá bom? Vamos aos casos. Primeiro caso de isomeria plana de cadeia. Na isomeria plana de cadeia, os compostos pertencerão à mesma função, tá? Então, isso é uma condição importante, que os dois isômeros que você está analisando, dois ou mais isômeros, enfim, geralmente a gente faz análise de 2 em 2, né? Mas você pode comparar tranquilamente 3, 4, 5, enfim, quantos isômeros você quiser. Mas para que seja uma isomeria plana de cadeia, é necessário que os compostos que eu esteja analisando sejam da mesma função, ok? E aí você vai perceber que esses compostos apresentam cadeias diferentes, né? Cadeia normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, enfim, né? Naquela parte de classificação dos carbonos a gente fala bastante a respeito disso. Então olha só aqui no nosso exemplo. Temos dois compostos, temos duas cadeias, ok? E as duas são isômeros, porque as duas apresentam a fórmula molecular C4H10. Ou seja, nas duas cadeias, se você analisar, você terá 4 carbonos e 10 hidrogênios, ok? Porque são isômeros, porque suas fórmulas moleculares são iguais, mas as suas estruturas são diferentes, como a gente pode perceber olhando para uma e para outra, né? A da esquerda é a cadeia do butano, a cadeia da direita é o 2-metilpropano, e a diferença entre elas está na sua cadeia. A cadeia do butano é uma cadeia normal, ou seja, uma cadeia que apresenta apenas carbonos primários e secundários. Eu fiz um vídeo aqui sobre
nos nossos conceitos fundamentais falando de classificação do carbono, e lá eu explico direitinho o que é carbono primário, o que é carbono secundário, o que é terciário e quaternário. Qualquer dúvida, corre lá para vocês lembrarem como é que faz essa diferenciação. Bom, no caso da cadeia do butano, uma cadeia normal, porque só tem carbono primário e secundário. Já a cadeia do 2-metilpropano é uma cadeia ramificada, porque ela apresenta um carbono que é terciário, que é esse carbono bem aqui, ó, esse carbono aqui que eu estou apontando com a flechinha. Esse carbono está ligado a 3 carbonos, né? Então, um carbono ligado a outros 3 é um carbono terciário. E se a cadeia tiver um carbono terciário, ou se ela tiver um carbono quaternário, ela é uma cadeia ramificada. Então, onde é que está a diferença entre os meus isômeros? Está nas suas cadeias. Uma é normal e a outra é ramificada. Como a diferença está nas cadeias, por isso que a isomeria é de cadeia. Mais um exemplo aqui da isomeria de cadeia. Temos aqui novamente duas outras cadeias, que claro, são isômeros, né? São isômeros porque suas estruturas são diferentes, mas suas fórmulas moleculares são iguais. A fórmula molecular dos dois é C5H10. 5 carbonos, 10 hidrogênios, ok? Bom, então nesse caso aqui, olha só, a cadeia da esquerda é o pente 1-eno e a cadeia da direita é o ciclopentano, né? A diferença entre elas é que a cadeia da esquerda é uma cadeia aberta, uma cadeia que tem extremidades, que tem um início, que tem um final. E a cadeia à direita do ciclopentano é uma cadeia fechada, né? Os átomos estão organizados em ciclo, por isso que é o nome ciclopentano. Os átomos formando um ciclo, formando essa estrutura fechada através de suas ligações. Então, como a diferença é que a cadeia de um é aberta e do outro é fechada, então também temos um caso de isomeria plana de cadeia. Tá ok? Bom, esse foi o primeiro tipo. Vamos ao segundo tipo de isomeria plana, de posição. Na isomeria plana de posição, os isômeros pertencem à mesma função também, tá? E apresentam diferente posição de um grupo substituinte, ou grupo funcional, ou ramificação, ou insaturação, etc. Então, basicamente, na isomeria de posição, como o nome diz, a diferença está na posição específica de um grupo, de uma partezinha da fórmula que muda de posição de um isômero para o outro. Vamos ver isso na prática. Tem aqui duas cadeias, ok? Que são isômeros de fórmula C3H8O, 3 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio. E, claro, né, a gente olha, de cara a gente percebe que a diferença aqui central está na posição, né, desse grupo OH. Aqui está localizado mais à esquerda, aqui ao centro, né? Analisando os nomes das cadeias, eu tenho o propan-1-ol, que é o composto da esquerda, que é um álcool, e o composto da direita, que também é um álcool, é o propan-2-ol, certo? Então, como a diferença está na posição do grupo, que no caso é o grupo funcional, né? Eu sei que esse composto é um álcool por causa da presença do grupo do radical hidroxila, ou seja, do radical OH. Então, como a diferença de um composto para o outro está na posição desse grupo, então é por isso que a isomeria plana é de posição, tá? Então percebe que na hora do nome aqui, só que mudou basicamente foi o número, né? De um composto para o outro, só que mudou foi o número. O resto todo do nome da cadeia é o mesmo, mas mudou aqui a numeração, que é a propan-1-ol e aqui é a propan-2-ol, tá? Não esquece disso que a gente vai comentar sobre isso no próximo exemplo. Próximo exemplo que nós temos aqui são isômeros de fórmula molecular C4H8, 4 carbonos, 8 hidrogênios, né? O nome do da esquerda é o but-1-eno e o nome do da esquerda, do composto da esquerda, é but-2-eno. A diferença central aqui qual é? A posição da ligação dupla, que aqui está localizada mais à esquerda, aqui a ligação dupla aparece o que? Centralizada, né? Percebe novamente que a diferença entre uma cadeia e outra, né, no nome, aqui eu tô me referindo, a diferença do nome de uma para outra basicamente é só a numeração novamente, né? Enquanto que aqui eu tenho but-1-eno, aqui eu tenho but-2-eno. Então a dica que fica é essa: toda vez que você tiver a diferença, quando você analisa o nome dos isômeros e percebe que a diferença entre os nomes está apenas na numeração, né, que indica a posição de um grupo,
ou de uma insaturação, ou de uma ramificação, enfim. Quando a diferença for apenas esta, então nesse caso você tem uma isomeria de posição, né? Quando a diferença for apenas nessa numeraçãozinha que identifica as posições dentro de uma cadeia, tá ok? Então por isso que eu tenho isomeria de posição. Terceiro caso, isomeria plana de compensação. Acontece com compostos que pertencem à mesma função, porém com uma observação. Na isomeria de compensação, você tem compostos de cadeia heterogênea e com diferente posição no seu heteroátomo. Bora falar rapidinho aqui o que é cadeia heterogênea. Você tem como elementos fundamentais nas cadeias carbônicas, claro, carbono, né? E o H, que é o hidrogênio. Quando aparecem outros elementos, que geralmente são oxigênio, nitrogênio, enxofre, quando aparecem elementos que sejam diferentes do carbono e do hidrogênio, então esses elementos é que podem dar origem aos seus heteroátomos. Quando você tem um desses elementos diferentes, oxigênio, nitrogênio, enxofre, e esse elemento diferente aparece entre carbonos, é o que está acontecendo aqui, ó, oxigênio entre carbonos, oxigênio entre carbonos. Quando você tem esse elemento diferente aparecendo entre carbonos, então você tem um heteroátomo, porque é ele que torna a sua cadeia heterogênea. Então, na isomeria plana de compensação, o que vai mudar é o quê? É que você vai ter uma cadeia heterogênea, ou seja, você tem um heteroátomo e o que identifica a isomeria de compensação é justamente a mudança na posição desse heteroátomo. Os dois aqui são isômeros de fórmula C4H10O, né? São 4 carbonos, 10 hidrogênios e temos um oxigênio presente. E esse oxigênio muda de posição de um composto para o outro. No composto da esquerda você tem o metóxipropano, no composto da direita você tem o etoxetano. Então, como é o heteroátomo que está mudando de posição, então é por isso que nós chamamos de isomeria de compensação. No próximo exemplo aqui é a mesma coisa, ó. Você tem aqui uma cadeia que pertence à função das aminas, né? Temos o nitrogênio e percebe que de um exemplo para o outro, quem está mudando de posição é justamente esse nitrogênio, que também é um heteroátomo, né? Já que ele está aparecendo entre carbonos. Os dois compostos são isômeros de fórmula C4H11N, né? 4 carbonos, 11 hidrogênios e um átomo do N, né? Um átomo do nitrogênio. Então a diferença que você tem aqui é na posição desse N. Aqui está localizado mais à esquerda, aqui um pouquinho mais centralizado. O nome das cadeias são metilpropilamina e do outro é dietilamina. Como a diferença está na posição desse heteroátomo, então, portanto, a isomeria é de compensação, tá? Quarto caso, isomeria plana, isomeria de função, ok? Ocorre quando as moléculas possuem diferentes grupos funcionais, ou seja, quando pertencem a funções diferentes. Dentro da química orgânica você tem várias funções, hidrocarboneto, aldeído, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, enfim. Então, quando você tem isômeros que pertencem a funções diferentes, então a isomeria é de função, bem prático. Aqui, olha só, eu tenho dois compostos, né? Duas fórmulas que são isômeras, de fórmula C2H6O, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. O composto da esquerda é o etanol, etanol que pertence à função álcool. Característica do álcool, qual é? Você tem o grupo OH, chamado de grupo hidroxila, tá? Quando você tem esse OH, a hidroxila, ligada a um carbono que só faça ligações simples, que é o que está acontecendo aqui, então você tem um álcool, ok? O etanol, claro, é um álcool. Aqui na esquerda você tem o metoximetano, que pertence à função éter. Qual é a característica do éter? Um éter ocorre toda vez que você tiver um átomo de oxigênio aqui, ó, entre carbonos. Se você tem um oxigênio entre carbonos, então você tem um éter. São isômeros, claro, tem a mesma fórmula molecular, mas são diferentes em relação à sua função, porque pertencem a funções diferentes. Um é álcool e o outro é éter, ok? Próximo exemplo, tá aqui nós temos essa cadeiazinha, né? A princípio são bem parecidas, não tem uma diferença muito gritante entre os seus grupos funcionais,
mas pertencem a funções diferentes. Olha só, a função aqui são isômeros, né, que tem a fórmula molecular C3H6O, 3 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio, e pertence às seguintes funções. O composto da esquerda é o propanal, que pertence à função aldeído, ok? Propanal pertence à função aldeído. E à direita nós temos a propanona, que pertence à função cetona, tá ok? E então, como pertence a funções diferentes, então a isomeria aí é de função. E o último caso que nós temos de isomeria plana é a tautomeria. É um caso especial de isomeria de função, quando ocorre o deslocamento de uma ligação dupla entre átomos de carbono e oxigênio para um carbono vizinho. Acontece tem duas possibilidades, quando acontece a transformação de aldeído para enol e de cetona para enol. Vamos lá ver cada um dos casos. Então, aqui na tautomeria vai acontecer o seguinte: você tem aqui um equilíbrio químico, né? O equilíbrio químico que eu represento por essas duas setinhas, né? Essas duas flechinhas apontando em direções opostas, elas indicam que os compostos estão em equilíbrio químico. E no caso, o que acontece? O composto aqui da esquerda, ele é um aldeído, né? Aqui. E o que acontece? Vai acontecer um deslocamento da ligação dupla. Então, essa ligação dupla que estava entre o carbono e o oxigênio, ela vai trocar de posição, como está mostrando aqui nessa setinha verde mais embaixo. Ela sai, essa dupla ligação, do carbono para o oxigênio e passa a acontecer entre dois carbonos. Consequentemente, fica uma ligação livre para esse oxigênio. E aí, então, o átomo de hidrogênio vai e se liga ao átomo do oxigênio, como está aparecendo aqui na setinha verde mais acima. E aí você vai ter a formação desse segundo composto que pertence à função enol. Um detalhe que é interessante é porque tu pode pensar o seguinte: poxa, mas agora há pouco foi falado que quando tem hidroxila, quando tem o OH, é um álcool, né? Só que você só vai ter o álcool se você tiver hidroxila ligada a um carbono que faça ligações simples. Então, se você tem OH ligado a um carbono que só faça ligações simples, que a gente chama de carbono saturado, então você tem um álcool. Mas não é o que está acontecendo aqui. Aqui você tem a hidroxila ligada a um carbono que está fazendo uma ligação dupla. O carbono ligado à hidroxila forma ligação dupla. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono que forma ligação dupla, então não é um álcool, já passa a ser um enol, tá ok? Então é importante, é muito importante, na verdade, a gente fazer essa diferenciação. Hidroxila ligada a carbono que só faça ligação simples é álcool. Hidroxila ligada a um carbono que faça ligação dupla vai ser enol, tá? Então temos esse caso aqui, né? Claro, como você só está tendo uma troca de posição e os átomos e as suas quantidades permanecem as mesmas, os compostos serão isômeros, né? Que nesse caso aí a fórmula é C2H4O. 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio, ok? Então esse é o primeiro caso da tautomeria. Segundo caso que nós temos aqui, novamente está acontecendo o mesmo procedimento. Você tem a dupla ligação que estava entre carbono e oxigênio, ela troca, né, ela muda de posição, ela passa de uma ligação entre carbono e oxigênio para uma ligação dupla entre dois carbonos, como está mostrando aqui a seta de verde mais acima. Sai a ligação dupla, o oxigênio fica com uma ligação livre, o hidrogênio vai para ele, como está mostrando aqui na ligação, na setinha verde de baixo, né? Faz essa troca. E lembrando sempre que você tem que ter o seu composto formando esse equilíbrio químico, né? Ou seja, as setinhas apontando em direções opostas. E aí você vai formar o segundo composto, né? Nesse caso aqui, o composto da esquerda é uma cetona. No caso, o composto da direita também é um enol, né? Lembrando que o enol é quando você tem hidroxila, que está aparecendo aqui, ligado a um carbono que faz ligação dupla. Então, na verdade, fica essa dica, né? Geralmente, equilíbrios químicos onde você tem a formação do enol, então tu já fica ligado que isso está diretamente ligado com os casos de tautomeria, legal? Então apareceu o enol, apareceu o equilíbrio químico, né? Ou seja, setinhas apontando em direções opostas, já fica esperto que pode ser um caso da tautomeria,
Tá ok, meus amigos? Bom, galera, era isso, né? Assim, né? Nesse caso aqui, só lembrando que os nossos isômeros aí tem a fórmula C3H6O, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, tá ok? Claro, né? Porque só está mudando de posição os átomos, então, obviamente, as quantidades vão permanecer as mesmas. Então, lógico que continuarão, né? Formarão isômeros, tá certo? Bom, meus amigos, é isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Espero que todos tenham compreendido, né, os conteúdos que foram apresentados nesse vídeo. Espero que não tenha ficado um vídeo muito longo, muito cansativo, mas realmente tinha muitos detalhes que eu gostaria e eu achei importante ressaltar nessa aula aí. Eu espero que tenha ficado claros, tá legal? Mais uma vez eu peço para quem puder curtir esse vídeo, né, comentar, dar sugestões, trazer ideias, trazer críticas, enfim, fiquem livres para participar. Eu conto com essa participação justamente até para mim poder ter ideias de que conteúdos eu posso estar trazendo aqui para o canal. E compartilhem, gente, compartilhem os vídeos com os colegas de vocês que estão estudando, compartilhem com os amigos que gostam de química. A ideia é que a gente possa ajudar, né, ainda que um pouco, mas que a gente possa estar trazendo aí algum tipo de ajuda para quem precisa desse tipo de conteúdo que nós apresentamos aqui no canal, tá legal? E claro, né, inscreva-se no canal que ainda não for inscrito, né, aconselhe outros colegas de vocês a se inscreverem no canal para fortalecer e nos ajudar, tá ok, meus amigos? Então é isso, galera, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.